Bom, damos início imediatamente à mesa 1. Essa mesa 1 tem uma questão em comum para todos os apresentadores, integrantes do meu projeto de pesquisa, alunos de graduação da UF. Essa pergunta é: por que ler Júlia Lopes de Almeida? Então, cada aluno vai apresentar um pouco dos seus estudos, da sua pesquisa e, consequentemente, responder essa pergunta para a gente hoje. Deixa eu só conferir se estamos todos aqui. Então, eu chamo para essa primeira mesa. Essa primeira mesa vai ser dividida em 2 momentos, por conta do tempo. A gente vai fazer um intervalinho na metade. Então, a nossa primeira apresentadora, Natália Kimberly, bolsista da FAPERJ. Bem-vinda, Natália. Também organizadora do evento, né? Múltipla Natália. Chamo também a Mariana Oliveira. A Camila também irá apresentar, Camila Fontes, e o Rafael Freitas. Mas a gente começa, então, com a Natália. Natália, bem-vinda. Obrigada, Ana. Boa tarde. Eu sou a Natália. Eu sou aluna da graduação na UF e faço parte do grupo de pesquisa da Ana no projeto dos repertórios de exclusão. Estou muito contente de estar aqui nesse encontro hoje e nervosa também por compartilhar esse espaço, né, com tantas pesquisas interessantes e pessoas interessantes. A Viviane, especialmente, que foi a pessoa que me colocou em contato pela primeira vez com a Júlia Lopes de Almeida. Mas, então, vamos lá. Bom, quando me foi proposto responder a pergunta por que ler Júlia Lopes de Almeida, eu que, com os colegas do grupo de pesquisa, passei os últimos meses começando a conhecer, a entrar nesse mundo, a ficar imersa na obra, na crítica da autora, pude apaixonadamente pensar em muitas razões. Mas, para o nosso encontro de hoje, eu decidi selecionar um motivo que, de alguma forma, pudesse contribuir para que essas discussões que nós tivemos até o momento pudessem ultrapassar o nosso mundo acadêmico, né? Eu queria mais do que dialogar com as pessoas que já possuem esse interesse pela pesquisa de autoria feminina e, de repente, reacender em pelo menos alguém esse ânimo que, às vezes, o dia a dia nos tira para levar a nossa pesquisa para o outro. Por isso, eu queria falar sobre a literatura em sala de aula. Pedro, você pode pôr os slides para mim, por favor? Do início. Tá. Apesar de ter a teoria literária como uma grande querida, né, naturalmente, enquanto estudante de licenciatura, eu frequentemente me pego pensando em questões pertinentes ao campo da educação. Afinal de contas, daqui a pouco eu vou me formar, e assim, que tipo de aulas eu quero ministrar, o que eu penso sobre a forma como a literatura é ensinada nesse contexto da escola. Então, pode passar, por favor. De acordo com o professor Roberto Assíselo, desde o finalzinho dos anos 80 e começo dos anos 90, os estudos culturais são o grande norteador da literatura, tendo a diversidade como um princípio. E é nesse contexto que nós revisitamos essas autoras que foram injustamente apagadas, excluídas do cânone literário, que nós reeditamos, buscamos divulgar suas obras, que nos empenhamos em reescrever esse cânone, a dar espaço e voz para aqueles que até então eram o outro. E é nesse sentido de distinto, de outro, de diferente, que se fala em diversidade. E assim, não foram poucas as vezes nas páginas do Júlia, eu me flagrei pensando, nossa, isso aqui é atual porque justamente pensa tanto no outro. Isso aqui, e agora me perdoem aqueles que não apoiam uma instrumentalização do texto literário, mas assim, isso aqui proporcionaria em sala de aula uma experiência tão enriquecedora para tratar de assuntos que dizem respeito justamente à nossa atualidade. E olha que foi escrito há 100 anos. E que interessante que tenha sido escrito há 100 anos. O que isso tem a nos dizer também? Então, mais uma vez, eu não estou aqui defendendo uma instrumentalização da literatura, até porque eu acredito que, antes de qualquer coisa, a literatura é muito mais uma experiência, um se permitir envolver. Mas, assim, ainda que a gente termine, né, de ler um livro sem saber dizer exatamente do que ele trata, o que não se pode negar, no entanto, é que no decorrer dessa experiência nós somos expostos a um leque de conhecimentos que fomentam tanto o nosso conhecimento pessoal como cultural. E se nós vamos ser mediadores de um processo como esse, a Júlia Lopes pode ser uma grande aliada, porque, em primeiro lugar,
entrar em contato com a sua trajetória é também entrar em contato com um caso bem ilustrativo daquela simetria de papéis entre os gêneros, de que Virginia Woolf fala para a gente lá em Um Teto Todo Seu. Além do fato de que muitos dos textos da Júlia colocam em debate essa questão da educação feminina, e a própria autora atuou nesse sentido. Depois, assim, porque nós estamos estudando a literatura a partir desse aspecto de estudos culturais, então, nesse sentido, isso ajuda a ultrapassar o texto e é um dado muito interessante. E depois, porque a autora, além de nos fornecer um amplo repertório de temas, né, para trabalhar, ela transita por variados gêneros, o que, assim, pensando a educação básica, é muito interessante. Então, pode passar o slide, por favor, Pedro. Sem mais delongas, eu vou entrar brevemente nos 3 textos da Júlia, que eu vou... Pedro? Eu trouxe 3 textos da Júlia para trabalhar, tentando assim, demonstrar as possíveis abordagens que a gente poderia fazer dos mesmos em sala de aula. O Correio da Roça, que é um romance, né? A Caolha, um conto, e A Última Entrevista, que é uma peça. Vamos começar pelo Correio da Roça. Pode passar novamente, por favor, Pedro. O Correio da Roça é um romance epistolar protagonizado por mulheres. Então, a Júlia vai nos pôr face a face com uma série de mulheres nos contando a própria história, já que é epistolar, então dá para fazer isso. E, assim, além disso, ela assegura que essas mulheres consigam definir os rumos que dão às próprias vidas. Basicamente, o fio condutor do enredo são as cartas trocadas entre Fernanda, que é uma mulher que vive no centro urbano do Rio de Janeiro, e a sua amiga Maria, que após enviuvar e falir, se viu diante da necessidade de ir morar na fazenda do falecido marido, com as suas filhas. Então, logo de cara, um ponto que esse romance explora é o lugar da mulher viúva naquela sociedade que, como sabemos, acreditava que as mulheres deveriam estar ou sob as rédeas do pai ou de um marido. Mas vamos lá. Pode passar o slide, por favor. Como eu não vou me prolongar no enredo, eu trouxe aqui alguns trechos das cartas trocadas inicialmente que mostram como a Maria, assim, as cartas dela beiravam o desespero, até porque ela, no início, se recusava a aceitar essa transição da cidade para o campo. E aí ela vai nos dizer coisas do tipo sobre o campo e as pessoas que moram lá. Onde nos enterramos até o nariz na mais estúpida, na mais fastidiosa insipidez. O horror desta solidão e destes povos dos arredores. Minhas filhas, coitadas, passam o dia bocejando e desaprendendo o que estudaram no colégio. De que lhes valerão agora as prendas com que se ornaram para brilhar na sociedade? E aí pode passar, por favor, Pedro, o slide. A amiga dela, Fernanda, que eu trouxe um trechinho também de uma carta que ela responde logo no início para a amiga, ela vai mostrar um outro ponto de vista. Ela basicamente faz um trabalho de convencimento para mostrar para a amiga e para as filhas dela que existem outras possibilidades de existência que não aquela da cidade. Aí ela nos diz assim: acredita que o campo brasileiro será eternamente triste se a mulher educada que o habita não se interessar pela sua fartura, sua poesia, dando ao pessoal inculto que a rodeia exemplos de carinho, de atividade, de amor à natureza, levando-o, assim, na esteira da sua inteligência para um futuro melhor. E, assim, não que não tenha problemas também nessa perspectiva de Fernanda, mas na Maria mais evidente. Pode voltar, por favor, o slide, Pedro, para o anterior? Quando ela fala isso sobre ornar para brilhar na sociedade, chama muito a nossa atenção, né? E isso é porque ela carrega essa visão da educação das filhas enquanto algo simplesmente para se mostrar para os outros, não é algo para um crescimento pessoal, algo nesse sentido. E aí, isso vai ser duramente criticado ao longo do livro. Agora pode passar novamente para o próximo slide. A Fernanda, por outro lado, é uma personagem que vai representar a voz daquela época, que acredita que as mulheres devem ser mais participativas. Mas isso é porque existe um desejo de que elas estivessem envolvidas no projeto de modernização da sociedade brasileira. Não exatamente no caso da Fernanda, assim, também no caso dela, mas no caso dessa voz social é porque havia um movimento nesse sentido. E é daí que surge essa fala um tanto quanto moralizante da Fernanda, quando ela diz que algo no sentido de levar a inteligência para os incultos, né? Como se essas detentoras da educação devessem compartilhar os seus conhecimentos em prol desse desenvolvimento do país. E naquele momento histórico do país, o ponto de vista da Fernanda é bastante subversivo, porque ele defende para a mulher um papel diferente daquele biologicamente determinado.
Hoje em dia, ambas esses pontos de vista são problemáticos, mas por que então levar para a sala de aula um romance carregado de pensamentos tão ultrapassados? Isso porque essas alterações no que nós entendemos por feminismo ao longo da história vai nos fornecer um importante material para o exercício da capacidade crítica dos nossos alunos, ao mesmo tempo em que vai ampliar o conhecimento da nossa história social. E em tempos de tanto extremismo, de tanta velocidade, em que as coisas mudam rápido demais, e aí nós vamos conversar com os nossos alunos e percebemos que, ao mesmo tempo, para eles parece que as coisas são desde sempre como são, perceber esse processo, né, pode ser importante para ajudar a aguçar neles a percepção das nuances do mundo mesmo. Pode passar o slide, por favor. Dentre outros assuntos que o livro vai nos permitir abordar em sala de aula estão a amizade feminina, a velhice feminina, algo que numa sociedade patriarcal se desenrola de modo muito distinto do que se dá para os homens, e também o casamento, não só para pensar a viuvez, como eu falei lá no início, mas porque, e a condição feminina de dependência, mas porque no Correio da Roça, a Júlia Lopes de Almeida, como ela constrói de verdade uma identidade para essas personagens dela, né, elas não são um objeto secundário, como muitos podemos ver na literatura masculina, ela consegue representar o casamento como algo secundário para a mulher, ao invés da mulher como algo secundário. E aí isso é um feito bastante fora da curva para o tempo dela. E, por fim, a minha escolha por esse livro se deu por tratar de um romance que ilustra o valor social da obra de Júlia pelo que ela critica naquela sociedade em que ela vivia, e não só pelo que o resgate dela hoje em dia vai significar para a gente na história da literatura brasileira. Agora vamos passar ao conto da Caolha. Pode passar o slide, por favor. Eu não posso falar do conto da Júlia sem falar deles todos de um modo geral, porque os contos dela nos envolvem de um jeito muito específico e afetam de maneira muito particular, né? Seja ela quando está mais alinhada ao realismo ou quando ela vai para o lado do fantástico e do maravilhoso, como a Viviane já apontou que ela faz. Eu poderia tentar descrever a escrita da Júlia, mas com certeza me escaparia muita coisa, então eu decidi trazer, né, um dos primeiros teorizadores do gênero conto no século XIX, o Edgar Allan Poe, porque para ele um bom conto que vai causar um grande efeito no leitor precisa ter essencialmente essas três coisas: a brevidade, a totalidade e a intensidade. E basicamente esse conto vai ser tão intenso e te prender de uma forma que você vai sentar, ler ele de uma vez só e esse efeito não vai se perder. E por que eu trouxe essa descrição do que é um bom conto? Porque a Júlia faz isso com louvor. E assim, ela nos prende, e isso faz com que os contos dela sejam uma opção mais do que válida para trabalhar em sala de aula, para colocar esses adolescentes em contato com o universo literário, justamente porque são um tipo de texto que elevam os ânimos, iniciam debates, despertam sentimentos, dividem impressões e opiniões, ou seja, trazem à tona a subjetividade do aluno, o que é tudo que um professor de literatura deseja. Pode passar o slide. Nesse conto especificamente, a Júlia vai nos apresentar a história de uma mulher com uma deficiência física no olho esquerdo. Essa personagem principal é descrita com uma aparência grotesca, sequer possui um nome, e a sua deformidade é o que a caracteriza diante das demais personagens, que a enxergam simplesmente como uma caolha. E embora ela fosse reprimida e discriminada, ela era uma mulher forte, que criou seu filho sozinha, usando pouco dinheiro que recebia como lavadeira. E ela suportava toda essa discriminação de forma muito resignada, direcionando a sua energia à maternidade. A crueldade do mundo, então, era insignificante para ela desde que ela recebesse esse amor do filho. Quem, na verdade, vai se revelar muito afetado por esses ataques é o Antonico, seu filho, que por onde passa é chamado de filho da caolha, de maneira bem desrespeitosa, em tom de zombaria, a ponto desse menino viver um conflito interno. Ele amava a mãe, a mulher que o criou com muito amor, carinho, e tanto se sacrificava por ele, mas ele também a detestava, porque, afinal, essa aparência dela era a razão de tudo de ruim que ele enfrentava no dia a dia. E os insultos o afetaram a ponto dele abandonar a escola e, posteriormente, desistir, inclusive, de trabalhar. E a sua reintegração social só se deu no momento em que a mãe lhe conseguiu um novo emprego, implorando ao empregador que não permitisse que Antonico sofresse essas humilhações no ambiente de trabalho. E quando tudo parecia estar bem, Antonico se vê diante de um novo dilema, não tão novo assim. A jovem pela qual ele se apaixona não deseja ser conhecida como a nora da caolha, e para que eles fiquem juntos, ela exige que ele se afaste da própria mãe.
E um conflito é desencadeado e a história tem como desfecho a revelação de que a deformidade da Caolha se devia a um acidente na infância de Antonico, quando ele mesmo teria enfiado um garfo no olho da mãe. Então, pode passar o slide, por favor. Esse é um conto que, como é característico da Júlia, fala das coisas com uma linguagem aparentemente muito simples, mas ainda assim acaba sendo uma leitura muito intensa, porque provavelmente por essa habilidade de observação que ela tem, que a Viviane também mencionou, e utiliza para descrever as características das suas personagens, os detalhes das situações. Ou seja, a Júlia vai nos contar as histórias sem fazer juízos. Ela vai olhar para o outro com tanto cuidado que ela vai nos direcionando e sugerindo reflexões, propondo que repensemos o modo como nos colocamos no mundo, o modo como olhamos para esse outro e até para nós mesmos. Eu tenho visto alguns trabalhos sendo feitos com esse conto em sala de aula que exploram a sua potencialidade para falar sobre o bullying. E ainda que esse termo nem existisse na época da publicação, é justamente por ser algo inominado nessa história que gera um efeito de incômodo ainda maior em relação ao que está acontecendo. Porque a nossa atenção acaba recaindo sobre as consequências dessas atitudes daqueles que perseguem, né, o Antonico na vida dele. E encarar os efeitos que esses insultos têm na vida dele é ainda mais impactante para um adolescente, né? Perceber a mudança na vida dele enquanto estudante, enquanto profissional e até na relação com a mãe, do que simplesmente ser exposto à definição de bullying através de uma história paradidática moralizante. Então, só por essa razão, a Caolha já é de fato um conto que vale a pena ser levado para a sala de aula. Mas ainda existem outros aspectos desse texto que podem ser explorados. Não temos tempo para nos deter em cada um deles aqui, mas apenas a nível de exemplo, podemos pensar a temática do amor materno, que é até mesmo mais enfatizada do que o bullying em si, e ainda que não seja o recorte que mais chame a atenção do adolescente, vai nos permitir falar, por exemplo, do estilo realista e dessa sua característica de desvelar o belo, que se esconde no comum, no cotidiano, que estaria ali escondido nesse amor incondicional, né, da mãe pelo filho, a ponto dela esconder a verdade de que ele teria lhe causado esse mal. Podemos também entrar no quesito das condições materiais e no quanto a vida do ser humano vai ser definida em função disso, né? Ou mesmo pensar menos filosoficamente e analisar a constituição sociocultural do Brasil. Tudo isso a partir de um único conto. E nós ainda poderíamos falar de muitos outros aspectos, mas vamos passar finalmente à última entrevista para finalizarmos. Pode passar o slide, por favor, Pedro. Eu comecei a conhecer o lado da dramaturga da Júlia, quando a professora Ana convidou a pesquisadora Michele Fanini, né, que ela mencionou, para uma conversa com o nosso grupo, e nós tivemos assim, o privilégio de ouvir um pouco sobre os bastidores dos estudos da Michele, estudos esses que resultaram em 2016 na publicação do livro A Invisibilidade de um Legado. Nesse livro, nós encontramos um repertório inédito de textos dramatúrgicos da Júlia, dentre os quais está a última entrevista. Assim, se nós tivéssemos que resumir essa peça em uma única palavra, ela provavelmente seria tensão. Isso porque ela consiste em uma conversa entre um homem em estado de completa embriaguez, assim, chegando a ser assustador, e uma jovem costureira, de origem humilde, muito sonhadora, que acreditava que esse homem se casaria com ela. Quando, na verdade, ele estava apenas se aproveitando, a enrolando, e até possuía uma noiva, com quem ele vai comparar essa costureira enquanto a humilha. E é nesse diálogo, em meio a muita aflição, que tudo vem à tona e acaba se desdobrando na sugestão de que a costureira, no final da trama, teria cometido suicídio. Esse é um enredo bastante pesado, mas necessário, inclusive porque ilumina um problema que está longe de ser superado, que é a violência contra a mulher na sua forma mais simbólica. E ainda soma isso um preconceito de classe, né? E ambos são assuntos que, felizmente, já começaram a ser discutidos dentro das escolas, que é um ambiente até com potencial para desencadear os processos de conscientização necessários, até para, com sorte, nós termos alguma mudança, né, nesse contexto, nesse cenário. E, assim, eu não vou me ater à questão da violência contra a mulher, tanto por conta do tempo limitado, mas também porque a minha colega de grupo, Camila, está fazendo um trabalho maravilhoso, investigando esse assunto na Júlia, e vai refletir um pouquinho mais a respeito disso, daqui a pouco, falando a partir do conto o caso de Ruth. O que eu gostaria de destacar rapidamente é a questão do suicídio. Porque hoje em dia nós já sabemos que evitar falar sobre suicídio com os jovens não é uma forma de prevenção. E, além disso, também se sabe que os educadores, junto com os pais, são quem mais tem condições, né, para perceber nos adolescentes as mudanças de comportamento e oferecer algum suporte ou encaminhar para um profissional de saúde quando for necessário.
E essa peça me pareceu significativa para atuar nesse sentido, porque nós poderíamos dizer que esse desfecho é consequência de uma incapacidade dessa personagem de lidar com o duplo padrão de moralidade muito pesado naquela época e continua sendo tão cruel com as mulheres hoje em dia. E por que isso seria interessante para pensar o suicídio, né, com os adolescentes, com os nossos alunos? Porque, conforme nos alerta o guia do Como Vai Você, que é um projeto de suporte para as pessoas entrarem em contato e de prevenção ao suicídio, enfim, ele alerta aos pais e educadores que, pela falta de experiência de vida e da própria maturidade cerebral, os adolescentes possuem uma dificuldade maior para lidar com as adversidades. Adversidades essas que muitas vezes vão parecer insignificantes para os adultos e alguns anos depois podem parecer insignificantes também para esses adolescentes, para esses mesmos adolescentes, mas que naquele momento não devem ser menosprezadas. E voltando ao texto da Júlia, como hoje em dia, pelo menos uma parcela significativa da população já consegue questionar aquele duplo padrão de moralidade social quando se trata dos gêneros e julgá-lo absurdo, nós conseguimos colocar em perspectiva, junto com os nossos alunos, as razões que levaram a costureira a tirar a própria vida, o que poderia desencadear processos interessantes nesse sentido, para conversar esse tema, mas, obviamente, precisa ser mais aprofundado. Por fim, eu quis trazer um texto teatral, porque esse formato sempre estimula, né, atividades mais dinâmicas, e é muito prazeroso ter trabalhado em grupo. E agora, vamos passar para o próximo slide, por favor, Pedro. Eu quero concluir a minha apresentação retomando a questão principal, que é por que ler Júlia Lopes de Almeida, né? Ao que eu respondo que acredito que apenas o contato direto com esses textos nos permite vislumbrar a multiplicidade de tópicos, inclusive muito recentes, que podemos trabalhar na obra de Júlia, como de tantas outras autoras que não costumam ser levadas para a sala de aula, né? Por isso, devemos ler, de fato, só a leitura, só a partir da leitura, nós vamos conseguir evitar que esses nomes femininos sejam trazidos, né, apenas como uma enumeração de mulheres para falar que foram injustamente esquecidas, e muitas vezes ficar só por isso mesmo, sem aprofundar os estudos, ou para a realização de trabalhos biográficos no mês de março, né? Por exemplo, Júlia Lopes de Almeida existiu, Maria Firmina dos Reis existiu, e aí? A gente continua sem trabalhar isso no ensino médio. Então, acho que por essas razões, além de, claro, a gente ganhar um repertório muito enriquecedor para trabalhar com os nossos alunos e a leitura por si só, pela literatura da Júlia, ser maravilhosa. É isso. Obrigada, Natália. Excelente apresentação. Você fez milagre em 20 minutos, passou por diversas obras da Júlia, mas pensando também a educação. E aí dialogou um pouquinho com o que a professora Viviane trouxe para nós, que é por que nós não ensinamos Júlia Lopes de Almeida na educação básica, né? E claro que hoje isso já mudou um pouco, a gente vê alguns professores, algumas iniciativas nesse sentido. E aí eu lembro da escola Júlia Lopes de Almeida, localizada lá em Santa Teresa, lá em cima, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer na companhia de Bete Araújo, que estará aqui hoje, e do neto, Cláudio Lopes de Almeida. E eles fizeram um trabalho muito bonito com o Conta Caolha, que a Natália trouxe aqui para gente. Os alunos menores desenharam, fizeram desenhos do conto. Então, há diversas possibilidades de exploração dessa obra tão rica, né, Natália? E você apresentou aqui tão bem para a gente. Muito obrigada. Dá vontade de fazer vários comentários, né? Mas o tempo está curto. Eu lembrei também da Hilda Hilst, que em diversas entrevistas falava exatamente isso, né? Todo mundo me conhece, alguns elogiam a minha obra, mas as pessoas não me leem, né? As pessoas não me leem. Então, vem sendo uma prática que nós devemos mudar, né? Devemos ler as escritoras, né? E não apenas saber da existência delas e também da importância, né? Então, você tocou, assim, em pontos, né, essenciais para a gente debater e discutir aqui. Também lembro do romance, o peso do romance Pássaro Tonto. Pássaro Tonto, a Júlia também faz uma crítica a esses costumes atrelados à mulher, né? O Pássaro Tonto é a protagonista, né, que vive dessa maneira que hoje a gente julga fútil, e a Júlia já tinha aquela acidez, né? Tem uma acidez ali também na crítica dela. Muito bom. Passo a palavra, então, para a nossa próxima palestrante do dia, Mariana Oliveira. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. A palavra Ana. é sua.
Eu vou pedir para o Pedro colocar a apresentação, por favor, que aí eu vou me apresentar. Pedro? Muito bem. Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Mariana Oliveira Brito. Eu sou aluna de Letras da UF, né, onde eu curso Português e Literatura Brasileira. E eu também faço parte, né, do projeto Literatura de Autoria Feminina, Memória, Esquecimento e Repertórios de Exclusão, coordenado pela professora Ana Feidrich. E hoje, no primeiro encontro de Literatura de Autoria Feminina, em homenagem a Júlia Lopes de Almeida, eu trago para vocês A Virgindade como Virtude nos 800, uma análise do conto Casa de Ruth, de Júlia Lopes de Almeida. Pode passar, por favor, Pedro. Bom, de início, a minha apresentação, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o meu tema, os meus objetivos e a minha metodologia de pesquisa. O meu tema é a figura da mulher na sociedade patriarcal nos 800, presente no conto O Caso de Ruth, de Júlia Lopes de Almeida. E eu tenho como objetivo demonstrar, por meio da análise da personagem literária feminina, as críticas feitas pela escritora à sociedade moralista e sexista da época. E eu tenho como metodologia de pesquisa a leitura e a análise da obra literária. Pode passar, por favor, Pedro. Bom, conceitos fundamentais. A escritora Júlia Lopes de Almeida viveu numa sociedade marcada por um sistema denominado sistema patriarcal. E que sistema seria esse? Né? O que ele vai impor às mulheres? Né? E é muito importante que possamos compreender isso para que possamos entender melhor a análise da obra. Né? Então, para explicitar para vocês o que seria esse sistema patriarcal, eu trouxe a citação de uma socióloga britânica, Susan Walby, e ela vai fazer a divisão do patriarcado em duas esferas. Ela vai dizer que no patriarcado privado, por um lado, o homem como pai ou marido encontra-se na posição de opressor e de beneficiário da subordinação das mulheres. No patriarcado público, por outro lado, as mulheres têm acesso às esferas públicas e privadas, ou seja, sua participação política não é impedida formalmente, entretanto, a subordinação das mulheres persiste em ambas as esferas. Eu gostaria de salientar para vocês que o conceito de patriarcado aqui não está nos remetendo no poder do pai sobre a família, e sim do poder de homens sobre as mulheres e as consequências disso, tanto nas esferas públicas quanto na privada. E trazendo essa divisão para o contexto brasileiro, podemos pensar que no século XIX houve uma intensificação da ideologia doméstica, né? Ou seja, a mulher ela não podia trabalhar e nem estudar, né? A sua participação ativa seria apenas dentro de casa, no cuidar do marido e dos filhos. Já no início do século XX, quando as mulheres elas começaram a lutar pelos seus direitos, o patriarcalismo vai excluir elas de diferentes formas. E a Júlia é um grande exemplo dessa hostilidade para com o gênero feminino, né? Porque foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, mas por ser mulher, né, não pôde participar. Então, para exemplificar melhor, eu trouxe sobre o posicionamento da mulher nesse contexto, eu trouxe o fragmento da obra da Júlia, que demonstra o ideal de mulher da época. Para ser considerada ideal, a mulher deveria ter e ser pura, virtuosa, bondosa, caridosa, honesta, delicada, simples, virginal e obediente. Esses seriam todos os pré-requisitos de uma boa mulher e esposa. E em virtude disso, a única garantia de uma vida tranquila para essa mulher seria encontrada no casamento. Para que isso pudesse acontecer, a sua virtude deveria ser mantida intacta até esse momento. E havia todo um cuidado para que isso não acontecesse, né? As mulheres elas não podiam sair a espaços públicos sozinhas, né? Porque caso houvesse a perda dessa pureza antes da união matrimonial, elas eram fadadas a julgamentos e a punições severas, né? E uma vez perdida, de acordo com esses parâmetros daquela sociedade, sempre perdida. Feitas as observações acerca do sistema patriarcal e suas implicações quanto ao gênero feminino, né, podemos perceber aqui que o foco é na virtude. Vamos na análise dessa protagonista chamada Ruth, da obra de Júlia. Pode passar, por favor, Pedro.
Bom, a construção da personagem Ruth como modelo de mulher ideal. A baronesa Montenegro, vó de Ruth, ao apresentá-la para o seu noivo Eduardo, ela vai dizer o seguinte: é de um recato e de um melindre de envergonhar a própria sensitiva. Além disso, a baronesa Montenegro descreve Ruth como o padrão feminino esperado à época. Há de ser uma excelente esposa. É bondosa, regularmente instruída, nada temos poupado com a sua educação. E se não aparece, não brilha muito na sociedade, é pelo seu excesso de pudor. Então aqui, a Almeida ela vai trazer para a gente Ruth como protagonista de um modelo de mulher ideal para a época. Pode passar, por favor, Pedro. O segredo revelador. Bom, a personagem guardava um segredo escabroso e toda a história da vida dessa protagonista, né, e a construção da sua personalidade foram frutos desse segredo. As primeiras palavras de Ruth proferidas ao seu noivo Eduardo foram: minha avó mentiu-lhe. Foi há 8 anos aqui, nesta mesma sala. Meu padrasto era um homem bonito, forte. Eu, uma criança inocente. E mais adiante, Ruth acrescenta: é isto a minha vida. Cedi sem amor, pela violência, mas cedi. Ruth foi vítima do abuso sexual pelo seu próprio padrasto. E ela se torturava por isso, porque ela sabia o peso que isso causaria na vida dela, caso todos descobrissem o seu segredo, visto que a sua virtude fora perdida, né? Mas ela foi vítima da violência, né, da corrupção daquela sociedade, mas devido à perda do que era mais importante manter intacto na mulher, naquela sociedade, as mulheres sofriam com consequências árduas. E uma das consequências era a impossibilidade de um casamento, né, que era descrito como única fonte de alegria e estrutura, né, e a falta de emprego e estudo destinado ao gênero feminino, né, as mulheres, de fato, eram vítimas de uma sociedade marcada por uma corrupção. E no olhar mais apurado dessas obras, nós podemos ver essa crítica por parte da escritora. Pode passar, por favor, Pedro. Bom, Eduardo, noivo de Ruth, ao saber, né, do ocorrido, ele chega um momento da obra que ele vai se atormentar com essa ideia da desonra da Ruth, mas mesmo assim ele decide se casar com ela. Ele diz: ela ama-me, eu amo-a. Ele morreu há 8 anos, já nem lhe falam sequer no nome. Ninguém sabe. Só ela e eu. E aí eu peço que vocês tenham atenção, né, nesse ninguém sabe, né? Mas Ruth, ela não vai aceitar muito bem essa ideia, porque ela sabia que nem mesmo o casamento vai reintegrar ela na sociedade, né? E aí ela diz, aí a gente tem, né, o perdão que o noivo lhe mandava revoltava. Pedia-lhe ela que lhe narrasse a sua vida dele, as suas faltas, os seus amores extintos. Não teria ele compreendido a enormidade do seu sacrifício? Seria cego, seria surdo. O peso da virtude manchada era tão grande sobre os seus ombros que ela não conseguiria suportar. Pode passar, por favor, Pedro. Bom, o desfecho comum das personagens da época, a morte. Ruth pensou em matar-se. Viver na obsessão de uma ideia humilhante era demais para sua altivez. Ruth, ao tomar um veneno, ela torna a falecer. Mesmo com a aceitação do seu noivo sobre a sua virtude, que fora perdida, Ruth sabia que não seria possível viver uma vida tranquila com ele, pois seu erro não seria esquecido e a sociedade não vai perdoá-la, demonstrando assim que somente a destruição total do corpo libertaria essa protagonista. Ela sabia que nem mesmo o matrimônio iria trazer a sua virtude de volta e nem vai reintegrar ela na sociedade como um todo. Ruth sabia que a melhor alternativa frente àquela sociedade era o seu suicídio, devido à total alienação que a sociedade patriarcal impunha às mulheres. Pode passar, por favor. Eu já acredito, né? Pode passar, Pedro, por favor. Tá voltando. Obrigada, Eunice. A historiadora Norma Telles, em seu livro História das Mulheres no Brasil, vai nos dizer que a mulher precisava ser instruída apenas para o papel que lhe fora destinado na sociedade patriarcal. E aí ela traz o seguinte: não há meio de os homens admitirem semelhantes verdades. Eles teceram a sociedade com malhas de 2 tamanhos grandes para eles, para que seus pecados e faltas saiam e entrem sem deixar sinais. E extremamente miudinhas para nós. E o pitoresco é que nós mesmos
nos convencemos disso. E isso está apontando muito para essa questão da alienação, né, que essa sociedade colocava sobre as mulheres. E aí, eu trago o seguinte, a gente deve estar atento a essas críticas feitas pela escritora, mesmo que de forma implícita. E que críticas seriam essas? Né, o preconceito social que a mulher sofria, a total depravação da sociedade e a falta de punição para aqueles que cometiam abuso sexual, a ausência de um apoio psicológico para essas mulheres, a total alienação que a sociedade patriarcal impunha nessas mulheres e a falta de oportunidade de emprego e estudo para essa mulher. E aí agora a gente pode pensar, por que esse fim trágico de Ruth? De fato, ela não poderia se reintegrar na sociedade? Estaria a autora, Júlia, prestando uma espécie de tributo àquela sociedade? A escritora Júlia Lopes de Almeida não se utiliza de um final no intuito de ser moralizador, mas com o objetivo de criticar a opressão feminina por parte daquele sistema, né? E quando as mulheres saíam do espaço do lar, eram consideradas infratoras e deveriam suportar o peso da crítica e os julgamentos. E Júlia partilhava da ideia de dar novas oportunidades para a mulher, né? Novos horizontes, onde a partir da educação e do trabalho, ela poderia contribuir ativamente para o crescimento da nação. Pode passar, por favor, Pedro. Bom, e temos, nas nossas considerações finais, podemos perceber quais valores emergiram na sociedade patriarcal entre os séculos XIX e início do século XX, principalmente no que tange ao gênero feminino, e a denúncia por parte da escritora quanto à imoralidade, ao sexismo e ao abuso presente na sociedade em questão. Júlia Lopes nos traz realidades presentes no país, principalmente sobre a condição imposta e vivenciada pela mulher naquela época. E ela, por ser mulher, demonstrou ser fiel exemplo de um país machista e preconceituoso quanto à figura feminina. E eu torno a perguntar, por que ler Júlia? Eu gosto de pensar na literatura como um reflexo da sociedade e no como é incrível o que Júlia nos traz. Júlia, partilhar da ideia de novas oportunidades para a mulher, fora dos moldes patriarcais, ser a autora de narrativas tão ousadas no momento de profunda hostilidade quanto ao gênero feminino. E a maneira como ela vai fazer isso, né? Para passar pela crítica, né? Então eu gosto de dizer que se trata de uma ousadia disfarçada, através de uma escrita clara e objetiva, o que é magnífico. E a forma como ela vai prender o seu leitor, fazer ele refletir, né? Ele vai fazer ele ter um trabalho com a leitura e mostrar para ele a importância de ler nas entrelinhas, a fim de levá-lo a ter uma posição crítica sobre o mundo. Por isso eu sigo dizendo que a Júlia precisa ser lida e a Júlia precisa ser vista. E essas são as minhas referências, por favor, Pedro. E obrigada a atenção de todos e todas. Obrigada, Mari. Nós que agradecemos a excelente apresentação. Esse conto, Caso de Ruth, é um primor, né? A gente tem várias abordagens possíveis desse conto. Eu não vou comentar muito para não dar spoiler para a próxima apresentação, que é sobre o mesmo conto. Camila, bem-vinda. Você tem a palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é Camila Pontes, eu sou graduanda de Letras e Literaturas da Universidade Federal Fluminense e faço parte do grupo de estudos da professora Ana Félix. Você quer colocar o slide para mim, por favor? Obrigada. Pode passar, por favor. Então, o meu tema da apresentação vai ser a violência contra a mulher, do conto Caso de Ruth, de Júlia Lopes de Almeida. Esse conto faz parte do livro Ânsia Eterna, que foi publicado em 1903, mas o livro que eu utilizo na apresentação é a edição de 2019, da coleção Escritoras do Brasil do Senado Federal. Eu vou fazer um breve resumo sobre o conto, Caso de Ruth, para vocês, para depois chegar nas observações e o que eu coloquei como ideias de violência que acontecem no conto. O conto é narrado na terceira pessoa, começa com uma propaganda que a baronesa Montenegro
pais da neta Ruth para seu futuro noivo, né, o Eduardo Jordão. Então, ela destaca características principais de uma mulher naquela época, né, século XIX, que eram essenciais para ela conseguir um noivo ideal e conseguir, principalmente, se casar. Então, ela fala que a neta é recatada, ela é instruída, ela é discreta, ela não tem pudor nenhum. Isso ela destaca principalmente. Ela é uma menina muito pura e que isso lembra até uma questão de castidade para ela. Então, a Ruth é conhecida por essa característica de pureza. Ela até destaca também que a Ruth já tem 23 anos, então já está na época dela casar. Então, essa é uma questão que a baronesa emprega na fala. Sendo assim, no momento que a Ruth se vê sozinha, junto com o noivo, né, o Eduardo Jordão, ela chega para ele e relata, né, a violência sexual que ela sofreu do próprio padrasto dentro de casa. E é como se fosse uma libertação para ela, porque ela não aguentava mais guardar aquele segredo para ela. E somente ela e o padrasto sabiam o que tinha acontecido. Então ela conta, porque ela diz que o ama muito e não aguentaria guardar aquele segredo e viver um casamento de mentiras. Só que o noivo dela não esboça nenhuma assim, reação e nenhuma posição, se ela vai casar ou se ela não vai com ele, o que ele achou sobre ela ter contado. Ele simplesmente, um dia antes do casamento, envia uma carta para Ruth, dizendo para ela que ele o perdoa, se ela ter sofrido aquela violência, e que para ela pegar uma borracha e apagar aquele passado e eles viverem felizes. Ela esquecer totalmente daquilo que ela sofreu e que aquilo ia ser apagado da vida deles. Então, a Ruth, quando ela lê aquela carta, ela fica extremamente triste e desapontada com o noivo, porque ela não esperava essa reação dele, principalmente por ela ter sido a vítima, né, da violência. Então, ela não provocou aquilo. Ela simplesmente foi abusada pelo padrasto e sofre até hoje por essa violência. Então, nesse momento, ela se vê extremamente decepcionada com aquela resposta do noivo, principalmente pelo pedido de perdão que ele pede que ela faça, né, para ele, o que ela acha um absurdo. Então, ela comete o suicídio e toma um veneno. E no momento do casamento, quando tudo chega para ver a Ruth, eles encontram ela estendida na cama, com um aspecto muito sombrio, muito fria. E o noivo dela, o Eduardo Jordão, fica extremamente com raiva e também ele fica enciumado, porque ele acredita que a Ruth se matou para encontrar o padrasto na outra vida. Então ele vê uma tocha que está perto dele e coloca no véu da Ruth. Então, nesse momento está vestida de noiva, né? Estava indo se preparar para se casar, mas as pessoas conseguem conter e diz no conto, né, que nesse momento a Ruth ela esboça um riso, mas é uma incógnita, né? Nós não sabemos o que realmente acontece. Então o conto termina assim. Pode passar para mim, por favor, Pedro? Sendo assim, eu destaquei 3 pontos sobre violência que estão no conto, o caso de Ruth. O primeiro ponto é a questão da pureza, que é a questão da pureza, uma característica bastante marcada no conto, o caso de Ruth, principalmente por ser uma mulher do século XIX, dela ter que casar pura e principalmente perder essa pureza na noite de núpcias com o marido e assim formar uma família. Então, um homem, para ele se desejar honrado por uma mulher, ele teria que casar com ela pura. Se ela não fosse pura, esse casamento não poderia acontecer. E seria uma questão dela não conseguir se casar e também receber críticas da sociedade, né? Principalmente naquela época era a questão de manchar o nome da família. E a gente tem que pensar também que a Ruth ela é de uma família que é de uma burguesia, né? De um sistema aristocrata.
Então, eu destaquei duas falas, uma da baronesa e uma outra fala da Ruth, que elas falam sobre a questão da pureza, né? Elas falam sobre a questão da pureza na obra. E a primeira fala, ela diz: a primeira fala, ela diz: há de ser uma excelente esposa. É bondosa, regularmente instruída, nada temos poupado com a sua educação, e se não aparecer e não brilha muito na sociedade, é pelo seu excesso de pudor. Então, aqui é quando a baronesa promove a Ruth para o seu noivo, né, o Eduardo Jordão. Então, destaca principalmente a pureza da Ruth. Isso é essencial para ser escolhida, né, por esse noivo e conseguir o casamento. É o que a baronesa mais desejava para a neta, principalmente por ela já ter 23 anos e ser uma idade que uma mulher naquela época já teria que ter casado. E a outra fala que eu destaquei é da Ruth, no momento que ela relata para o noivo, né, que ela sofreu a violência. Ela diz: eu não sou pura. Amo muito para o enganar. Eu não sou pura. Então, nesse momento, Ruth está extremamente sensível e também nervosa. Então, ela conta para o noivo que ela não é mais pura, porque essa questão aflige muito ela. Porque ela pensa que, por ela não ser mais pura, o casamento não possa acontecer. Então, ela principalmente destaca isso, que aquele momento ela o amava muito e necessitava contar a verdade para o noivo. Ela não viveu uma vida de inverdade junto com ele. Pode passar para o próximo, por favor, Pedro? O próximo ponto que eu destaquei é a violência doméstica que acontece no conto. Assim, eu coloquei uma fala da Ruth. Foi há 8 anos, aqui, nesta mesma sala. Meu padrasto era um homem bonito, forte, e eu, uma criança inocente. Então, aqui percebe-se também que o ambiente da casa é um ambiente que a gente imagina que vai ser um ambiente seguro, de afeto, você vai estar com sua família, protegida de todo mal, mas é o que não acontece no conto, né? A Ruth, a partir do momento que ela é violentada dentro da casa, esse ambiente que ela é violentada, que é na sala, é um ambiente perturbador na mente dela. Ela fica extremamente nervosa naquele ambiente, triste, e relembrando aquele momento, é como se fossem flechas na memória dela, por toda aquela violência que ela passou naquele ambiente, principalmente por ser pelo padrasto dela, um homem que naquela sociedade era marcado como um pilar da família, um exemplo, porque a baronesa e a mãe da Ruth destacam muito ele por ter instruído a Ruth, por ter dado a educação para aquela família. Tanto que, em consequência, a morte do padrasto, né, da Ruth, a mãe dela fica paralítica. De tanto que ela o amava, ela absorve aquela dor toda numa doença. Ela fica. Então, é um ambiente que é invisível aos olhos de quem mora lá dentro. Só é visível para a Ruth, a vítima, que sofre ali dentro. Para a sociedade, é marcado como uma família ideal, uma família perfeita. Tem uma filha que está à procura de um noivo, ela possui características marcantes de uma mulher daquela sociedade que merece sim ter um casamento de honra e casar. Mas isso não acontece, né, no conto. Então aqui a gente pode destacar também que foi há 8 anos atrás. Então a Ruth, ela tinha 15 anos. Ela era uma menina muito inocente, que ainda estava conhecendo o mundo. Principalmente naquela época, não tinha uma discussão, uma conversa com as filhas sobre a questão de relação sexual. Principalmente porque a Ruth esperava, né, casar para o momento da noite de núpcias, perder aquela pureza e assim conquistar a família junto com o noivo. Então aqui ela é o ambiente marcado, né? Marcado por um ambiente perturbador na mente dela. Fica sempre sendo destacado no conto como o ambiente principal. Pode passar para o próximo, por favor, Pedro?
o último destaque que eu coloquei no conto é sobre violência sexual. Assim, eu destaquei 2 falas da Ruth no conto e um ponto que é sobre a inversão da culpa, quando a Ruth se culpa por ter sofrido aquele ato. A primeira fala da Ruth, ela diz: no fim de 4 anos, de uma vida de luxúria infernal, ele morreu. E foi ainda aqui, nesta sala, entre as 2 janelas, que eu o vi morto, estendido na essa. A outra fala de Ruth, ela diz: ele estava no mesmo lugar em que me dera seus primeiros beijos e seus infames abraços. Então aqui percebe-se como aquele ambiente é ainda muito presenciado e marcado na memória de Ruth, principalmente pela violência que é constantemente dada, né, por muitos, mas na mente dela não é, como é para o noivo, né, como é um caso de esquecimento, mas para ela não, principalmente porque foi um trauma que ela nunca mais vai esquecer, vai estar sempre na memória dela, principalmente por ter sido num ambiente familiar, dentro da casa dela. Então, aqui ela fala que é um ambiente de luxúria infernal. Então, na visão da sociedade e da mãe que morava lá dentro e da avó, eles viviam um eterno luxo. Um luxo de uma família ideal que mostra ser perfeita, principalmente destaca os pontos de uma filha ideal, né, para um casamento. Mas é um luxo infernal para ela, porque ela vive no inferno ali dentro, por ela ter sido estuprada pelo próprio padrasto. Então, ela se vê naquele ambiente acuada e norteada pelaquela memória avassaladora da violência. E um outro ponto aqui também que a gente pode destacar é sobre o relato. Ela retrata direitinho, de maneira minuciosa, o que aconteceu lá. Ela diz dos primeiros beijos, dos infames abraços. Então, como ocorreu, principalmente, cada agressão que ela sofreu. Então, é como se ela estivesse ainda naquele ambiente, não fisicamente, mas mentalmente, a partir do que ela lembra, daquilo tudo que ela passou. E o último ponto que eu coloquei aqui é sobre a inversão da culpa. Quando a Ruth ela se sente culpada por aquela violência que ela sofreu. Então, no momento de relato para o noivo, o Eduardo Jordão, ela diz: é isto a minha vida, cedir sem amor, pela violência mas cedir. Então, a gente vê aqui que a Ruth ela se sente extremamente culpada por ela ter sofrido por aquela violência durante 4 meses. Não ter conseguido dizer para ninguém, ter guardado aquele segredo, ter medo, principalmente do padrasto, ter medo do que a sociedade ia achar, ter medo da família não acreditar na palavra dela, principalmente porque ele mostrava ser um homem perfeito, ideal, cuidadoso para a família. Mas era uma máscara que ele tinha, porque no momento que estava sós com a Ruth, ele o abusava. Então, aqui, para ela, o amor é um sentimento muito, muito especial, porque principalmente ela acredita que quando ela está junto de uma pessoa que ela ama muito, que ela acredita que é um noivo, né? Eles vão ter um momento de amor na noite de núpcias. Mas aqui o amor para ela não acontece, porque na violência não tem nenhum certo de amor. Tem um momento de duro medo e de também de medo do que as pessoas vão achar, né? E medo também, principalmente, se vão acreditar nela ou não. Porque aquela violência é constantemente na mente dela e nunca será esquecida por tudo que ela passou e principalmente por ter sido uma violência doméstica dentro de casa. Por ele ter abusado de uma pessoa, né? Que ele mostrava ser como se fosse um pai para ela, né? Para a sociedade, para a mãe, para a baronesa. Mas ele não era. Ele era um agressor que fazia ela de vítima. E só depois dele morrer, ela se sentiu livre, podendo viver uma vida, mesmo que fosse com lembranças ruins, da violência que ela sofreu. Pode passar para o próximo, por favor, Pedro? Obrigada. Sendo assim, eu coloquei 2 dados sobre a violência contra a mulher, né? Queria fazer uma comparação como era antigamente no século XIX, com o caso de Ruth, e hoje em dia no século XXI.
como esse assunto é abordado. Então, eu peguei do site, né, do Instituto Patrícia Galvão, que é um site que eles divulgam constantemente, né, atualizados, os casos de violência contra a mulher, o número dessa violência, como ela é retratada na sociedade. Então, aqui eles falam que acontece um estupro a cada 11 minutos, uma mulher assassinada a cada 2 horas, 503 mulheres vítimas de agressão a cada hora e 5 espancamentos a cada 2 minutos. Então, aqui é visível para a gente ver que é uma problemática que ainda ocorre nos dias de hoje. E mesmo com políticas públicas que zelam pela vida da mulher, como é a Lei Maria da Penha, que foi instituída no ano de 2006, né? E também o Disque Denúncia, 180, que visam né, ajudar a mulher e proteger a vida das mulheres, ainda essa problemática acontece nos dias de hoje. E eu pensei como naquele século acontecia, e não somente com Ruth. Existiam outras Ruths também, que foram violentadas, foram estupradas, cometeram suicídio por ter sofrido aquela violência. Então, hoje existem dados, mas naquela época não existiam. Então, isso é uma questão a se pensar também, em que esses dados são quando são constatados, né? Mas existem muitas mulheres que foram mortas que não são constatadas aqui, que foram extremamente violentadas por pessoas dentro de casa. E segundo uma pesquisa do IBGE, mostra que 40% das mulheres são estupradas dentro de casa. Pais, tios, amigos e familiares. Então, é uma questão que deve ser principalmente discutida e que merecem políticas que ajudem, movimentos que ajudem a vítima, né, a superar isso, como acompanhamento psicológico, e também penas que sejam mais rigorosas para colocar esses agressores na prisão e eles cumprirem por ter feito essa violência, né? Pode passar para o outro, por favor, Pedro. Por último, eu peguei uma pesquisa também do portal GLAD, que é um portal também que faz uma pesquisa perguntando para as pessoas, né, o que elas acham sobre determinada problemática. Aí eles perguntaram o que pensa a população brasileira sobre o estupro, né? Então, aqui mostra que 65% das pessoas acham que o estupro é consequência do... 65% da população brasileira tem medo de ser vítima de agressão sexual. Então, constantemente, nós mulheres temos medo de sair de casa, temos medo principalmente, de ir para ambientes onde tem muitos homens, temos medo de pegar, por exemplo, um Uber sozinha. É um medo que aflige muito a nossa vida e que não deixa a gente fazer muitas coisas. E que no conto mostra, né, o medo de dizer a verdade de Ruth. Isso é muito exposto na obra, né? Ela tem medo de não acreditarem na palavra dela e acreditarem na palavra do homem, porque naquela época era uma palavra que pesava mais. E nos dias de hoje, no século XXI, infelizmente acontece isso. Mostra também que 30% da população acredita que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. E 30% da população acredita que a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada. Então, são dados que me deixaram extremamente triste e também preocupada por agora, no século XXI, as pessoas ainda não terem consciência de que o estupro não diz que uma mulher quis ser estuprada. Ela foi extremamente vítima daquele ato e violentada. Então, a partir do momento que a mulher diz não, o homem tem que respeitar, principalmente. Ele tem que pensar que ele tem uma mãe, que ele tem uma filha, que ele tem uma família que tem mulheres. Ele não gostaria que acontecesse com uma pessoa da sua família isso. E o que eu achei mais triste também foi que mostra que a crença que a culpa pelo estupro é da vítima, é a maior da população mais velha.
com baixa escolaridade em municípios menores. Então, aqui a gente pode remeter à questão do noivo, né, da Ruth, e que ele, por ser homem, né, extremamente machista, ele diz que a culpa foi de Ruth, que ela não foi vítima daquele estupro, né? Que, então, o que ela contou foi uma inverdade, foi uma visão somente dela, mas teria duas verdades, como se tivesse uma verdade também do padrasto dela. E que também a avó da Ruth, né, a baronesa, e a mãe não iriam acreditar na palavra dela. Então, isso é muito marcante também no conto. Então, por fim, você pode colocar nas referências, por favor, Pedro? Por fim, eu queria concluir respondendo a pergunta, né, da mesa, por que ler Júlia Lopes de Almeida? Para mim, ler Júlia Lopes de Almeida é essencial porque ela visa em denunciar problemáticas que são invisíveis ainda na sociedade, como é o exemplo do caso de Ruth, que é a questão do estupro, da violência contra a mulher, que merecem ter mais voz e ser visível na sociedade. Então, por isso, devemos ler Júlia Lopes de Almeida. E também porque Júlia Lopes de Almeida tem a capacidade de ter uma escrita sensível, impactante, que faz o escritor mergulhar na obra dela e se sentir capaz de identificar com as obras dela. Então, por fim, eu queria dizer que existem muitas Ruths, infelizmente, são desacreditadas na sociedade. E por isso, eu acho que é essencial esse tema ser sempre discutido e lido e também conversado sobre as famílias para protegerem as vítimas, as crianças, os adolescentes e principalmente as mulheres. E assim eu concluo o trabalho. Gostaria de agradecer muito ao grupo, todas as pessoas que estão assistindo e principalmente a professora Ana Frederick pela oportunidade. Camila, querida, parabéns. Parabéns, então, a Mariana e a Camila por abordarem esse conto que é tão delicado, né? Não é um conto fácil de trabalhar, ainda mais nós, mulheres, né? Lidando assim, com essa questão, né? Então, nós temos aqui a Ana Carolina, colocou o que mudou de lá para cá, né? Ela diz, talvez o nosso olhar, a nossa consciência crítica, mas no mais, né? E também a Matilde e a Luciane foram nesse mesmo caminho, né? Falando da violência doméstica, tão presente ainda no século XXI. Então, a gente vê uma certa ousadia, por que não ousadia, né? Uma certa ousadia da Júlia lá no início do século XX, já tratando esse tema tão delicado, né? E esse silêncio que existe em torno do estupro que acontece dentro de casa, né? A Camila trouxe a violência doméstica e todas essas pesquisas, o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, também tem pesquisas preciosas com dados sobre violência doméstica em tempos de pandemia e sobre o estupro. Tem um estudo precioso sobre o estupro que é do Daniel Cerqueira, lá do IPEA, está tudo disponível online para quem se interessa por esse assunto, né? A questão da inversão da culpa, né? A vítima se sentindo culpada e a sociedade culpabilizando essa vítima. E muitas vezes isso leva as mulheres a não quererem denunciar, não quererem se expor, né? E se sentem culpadas de algo que não são vítimas, né? A Wicca está aqui comentando também, um beijo, Wicca, foi minha aluna, sobre o caso recente, né, que inventaram essa história de um estupro culposo, né, chega a ser um absurdo. Eu não acompanhei o caso de perto, mas essa nomenclatura, ela é absurda, né, falar de um estupro culposo, sem intenção de estuprar, né, então, assim, mesmo no século XXI, a gente ainda está tocando em questões que Júlia e outras autoras trabalharam lá na virada do século XIX e XX, né? E é por isso que entra agora o Rafael, que vai falar da atualidade de Júlia Lopes de Almeida. Claro, em outra perspectiva, né, Rafa, olhando as crônicas, mas volta para esse assunto da atualidade que a gente pode pensar na obra toda de Júlia. Bem-vindo, Rafa, a palavra é sua. Olá, todos me escutam bem? Então,
Eu sou Rafael de Freitas, aluno da Universidade Federal Fluminense e faço parte do grupo e sou orientado pela Ana Fedrick, né, a ilustre Ana Fedrick, o grupo de literatura de autoria feminina, memória, repertórios de exclusão. Então, o Pedro pode começar minha apresentação, por favor? Como a Ana já adiantou, eu irei falar sobre a atualidade das crônicas de Júlia Lopes de Almeida. Pode passar, Pedro? Pode passar. Então, eu utilizei, né, como um apoio bibliográfico essa obra, que temos, né, a Ana como uma das organizadoras. Essa obra que compõe, né, uma coletânea de diversas crônicas da Júlia, em que a Júlia ela fazia parte do jornal O País, que era um dos mais importantes aqui no Rio de Janeiro, naquela época. E pode passar, Júlia. O Pedro, por favor. Começo aqui a discutir com vocês utilizando a crônica de 25 de agosto de 1908. Crônica essa que a Júlia já traz uma questão super em alta atualmente, né? Principalmente após as eleições de 2018, a gente viu esse boom, esse tema aí, armamento, vamos armar a população. E a Júlia, lá em 1908, nos anos iniciais, né, do século XX, já dizia o seguinte: um país em que quase toda a gente anda armada, infelizmente. Infelizmente, sim, porque quantos e quantos crimes são cometidos sem premeditação, só pelo recurso que, em um momento de desvario impulsivo, o indivíduo encontra na faca pontuda que traz oculta na cava do colete, ou no revólver carregado que lhe pesa no bolso traseiro das calças. Vimos, então, Júlia, uma mulher, né, ocupando esse espaço em um jornal de extrema importância, abarcando esse assunto, em que, de 2018 para cá, teve, né, foi falado. Pode passar, Pedro, por favor? Para fazer um paralelo de 1908, a Júlia de 1908, para o Rio de Janeiro, porque a obra abarca o cotidiano, né, as crônicas que a Júlia publicava no jornal País, abarcava o cotidiano do Rio de Janeiro. Trouxe aqui uma informação para vocês do portal G1, de 23 de novembro de 2019. Reportagem essa que fala sobre que o Rio de Janeiro é a cidade com mais fuzis no Brasil. Então, a gente para e pensa. Júlia de 1908 falando do armamento, 2019, olha esse boom. Muita gente armada. O que vai acontecer? O desvario que tanta Júlia falou lá na sua crônica, né? Pessoas armadas, mortes, mais mortes. Entendido? Pode passar, Pedro, por favor. Então, agora vamos dar um saltinho de menos de um ano, né? Mas indo para o ano de 1909. Vou falar sobre a crônica de 19 de janeiro de 1909. Novamente, eu estou trazendo para vocês, né, esse assunto que ainda hoje em dia, né, a gente liga ali a televisão, o RJTV, os jornais, né, que sejam, tem esse slogan, né, que a gente sempre vê, né, essa frase: a polícia do Brasil é a que mais mata e também é a que mais morre. A Júlia, né, em 1909, já falava sobre essa violência policial e dizia o seguinte: é indispensável que a nossa polícia se transforme, que a tenhamos como uma garantia e não como uma ameaça,
que ela seja para nós uma defesa e não um perigo, um elemento de vida e não uma possibilidade de morte. É preciso que não sejamos obrigados a fugir da polícia, mas para a polícia, quando nos julgarmos em perigo. Vejam, então, ao ler isso tudo, eu lembro, né, de diversos casos, aqui mesmo, na cidade onde eu vivo, essa truculência policial. Certo dia, né, uma experiência aqui ao vivo, vivida por mim, um jovem negro, né, simplesmente foi parado por um policial e eu vi o policial, né, batendo nele. Foi uma cena bem, não sei, difícil de digerir, mas que segue aí, ó, aumentando e aumentando cada vez mais no nosso Brasil. E a Júlia já falando sobre essa violência policial, uma mulher de novo, né? Uma mulher ocupando um espaço de privilégio em um jornal, né, de grande importância no Rio de Janeiro. Pode passar, Pedro, por favor? Para fazer novamente um paralelo, trouxe uma reportagem, né, do portal G1 de alguns meses atrás, dizendo o seguinte: o Rio de Janeiro tem maior número de mortes por policiais em 22 anos. Ou seja, novamente, a polícia do Brasil, do Rio de Janeiro, é a que mais mata. Pode passar, Pedro, por favor? Agora, selecionei essas duas crônicas, né, para tratar dessa questão do armamento e do policial, né, que se completam, né, como um todo. E vou agora ir para o assunto sobre a educação, né, que as colegas e as palestrantes anteriores também sempre falou sobre essa preocupação da Júlia, né, com a educação. A Júlia, ela ocupava esse local, né, de privilégio e, por isso, estava lá sempre cobrando, com as suas crônicas no jornal, sempre cobrando diversos assuntos, diversas problemáticas que o Rio de Janeiro, né, estava acontecendo, né? E a crônica de 13 de julho de 1909 diz o seguinte: a temática que eu selecionei, a falta de infraestrutura nas escolas. A Júlia diz o seguinte: assim, onde há caminhos, não há escolas. E onde há escolas, ou não há professoras, ou não há caminhos. E quando há caminhos e professoras, não há livros nem há papel. Volto a falar da minha pessoa, porque isso daí resume um pouco da minha vida de estudante, né? Moro numa cidade bem no interior do estado do Rio, em que temos um difícil acesso às escolas, caminhos, né? Quando não há caminhos, não há escolas, pouquíssimas escolas presentes aqui na cidade, e com essa dificuldade de deslocamento, muitas das vezes, há a falta de professores. E com um governo corrupto, né, também fazendo parte disso tudo, também não temos os materiais. Então, tudo isso, atualmente, em 2020, ainda acontece por todo o Brasil, não só do Rio de Janeiro. É uma problemática presente no país todo. Pode passar, Pedro, por favor? Fazendo novamente esse paralelo com a Crônica de Júlia de 1909 para uma reportagem atual, temos essa reportagem de 2018 da revista Veja, que fala: escolas sem livros, sem quadras, sem aulas. Vimos novamente a problemática, vimos o armamento em alta. Vimos também a violência policial em alta. Agora, com o atual governo, diversas discussões sobre educação, sobre como educar, vimos também essa falta de preparo,
essa falta de infraestrutura presente nas escolas do Brasil todo, e como eu vivi isso tudo de perto, sei bem como é não ter água potável nas escolas, sei também como é não ter material disponível, muitas das vezes não ter cadeiras para a gente sentar, nem quadro, né, para professores escreverem. Pode passar, Pedro, por favor? E, novamente, fazendo esse paralelo, né, de Júlia, educação, o século XX com o século XXI, a crônica de 24 de maio de 1910 vai abarcar esse assunto, o fechamento de escolas. E a Júlia fala o seguinte: fechar escolas, mas não parecerá a todos natural que o nosso empenho seja exatamente de conservar todas as que temos e fundar mais, muitas mais, espalhando-as por todo este Brasil enorme e inculto? Não há dinheiro? Crie-se um imposto para a instrução popular. Invente-se qualquer meio que a sustente e a difunda. Essa parece-me que deve ser a nossa melhor e principal preocupação. Novamente, né, Júlia, preocupada, né, com o futuro da sociedade carioca. Vimos, então, naquela época, né, já havia essa ação, né, de fechar as escolas. Hoje em dia, então, com o governo atual, vimos também, né, a educação sendo perseguida. Pode, Pedro, passar, por favor? Fazendo um paralelo, né, com a Júlia de 1910, com a atualidade, temos a seguinte reportagem do Diário do Rio. Rio tem mais de 200 escolas fechadas. Prefeitura e Estado dizem tentar resolver problema. Temos, então, uma Júlia preocupada com não fechar as escolas. Ela, né, com isso, ela dá uma solução, né? Ela propõe, né, impostos a serem criados. Ao invés da gente estar fechando, a gente tem que estar criando. Porém, na atualidade, a gente vê o seguinte, a gente vê o contrário, né, acontecendo. Realidade totalmente oposta, né? Temos o armamento, temos a violência policial, a falta de estrutura das escolas, junto com o fechamento das mesmas, com grande crescimento. Não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. Pode passar, Pedro, por favor? Temos aqui, então, as minhas referências que eu utilizo. E, para responder, né, a pergunta da nossa mesa, por que ler Júlia de Almeida, né, Júlia Lopes de Almeida? Eu diria que ela é extremamente importante. Porque uma mulher, ela teve seus privilégios, né? Ela tinha um pai importante, porém, Júlia, ela usou todo esse privilégio de outra forma, como a Leonora de Luca falava do feminismo possível. A Júlia fez o possível, sabe? A Júlia, ela poderia estar nesse jornal, mas poderia estar falando de coisas que, para a mulher daquela época, eram mais, né? Falando sobre o francês, falando sobre os vestidos de Paris, falando sobre a culinária francesa. Mas não, o que a Júlia fez? A Júlia viu seu espaço de privilégio e fazia diversas cobranças. A Júlia falou sobre... Ela trouxe discussões sobre o gênero, ela trouxe discussões sobre a arborização, ela trouxe o armamento, ela trouxe a falta de estrutura nas escolas, trouxe diversas questões. Então, ler Júlia por quê? Porque ela é extremamente importante. Ela é essencial e eu acho que todos deveriam ter essa experiência maravilhosa de estar em contato com esse ser, essa entidade Júlia Lopes de Almeida. O tempo está corrido, né? Eu tentei, espero que eu tenha sido bem claro, mas porque o tempo estava corrido. E sou muito grato por fazer parte desse grupo. Agradeço por ter a Ana, esse ser também iluminado. Agradeço a todos os meus colegas também, que são pessoas maravilhosas. E agradeço a todos também, todos os ouvintes presentes. Muito obrigado e encerro por aqui.
Obrigada, Rafa. Obrigada pela excelente apresentação. Mesmo eu que já estudei muitas crônicas de Júlia, sempre fico chocada quando me deparo com essa atualidade, né? E com questões que a gente ainda vive e sofre hoje em dia, né? Não superamos uma série de questões, né? E a violência feminina que as meninas apresentaram, né, também é sempre chocante, né? E vale a pena a gente voltar a esse assunto, né? Para quem tiver interesse, eu andei falando sobre a violência feminina em relação a esse tempo de pandemia, analisando obras de autoras contemporâneas. Então, eu deixo como sugestão de leitura, no nosso grupo a gente fica na Belle Époque, a gente fica lá no século XIX, na virada do século XIX para o século XX. Mas existem livros da literatura contemporânea que são, assim, fabulosos, a gente não deveria deixar de ler, né? Um deles é Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello, que foi recém-lançado em 2019, né? Um livro sobre feminicídio, é um livro, assim, indispensável. Sinfonia em Branco, da Adriana Lisboa. Adriana Lisboa é uma das minhas preferidas da literatura contemporânea, escreve numa linguagem metafórica, literária, e traz a questão da violência doméstica, né, o estupro do pai, o pai estupra essa filha, né, então é um romance muito delicado, muito bem escrito. O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bay, eu indico sempre para os meus alunos esse romance, mesmo não sendo tema da minha matéria, mas os alunos ficam fascinados com esse romance, que é uma mistura de romance com poesia, é um primor. E O Peso do Pássaro Morto também traz um estupro por pessoas conhecidas, né? As pesquisas indicam, né, que os estupradores são pessoas conhecidas na maioria dos casos, né? Em 79% dos casos são pessoas conhecidas, pais, padrastos, vizinhos, tios, né? Nesse espaço, como a Camila bem mostrou, que é para ser considerado o espaço da segurança, a nossa casa, né? E não é bem assim que funciona, né? E, por fim, A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, de Marta Batalha. Essa escritora é genial, sou muito fã da Marta Batalha. E virou filme, mas o filme é bem diferente do romance. E A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, traz, assim, um repertório de violências, né? Tem a violência invisível, dócil, né? Doce porque não é percebida. Tem a violência física, psicológica, então é um prato fundo para quem se interessa pelo assunto da violência contra a mulher. Bom, pessoal, eu tenho uma única pergunta que é voltada para a Natália. Tem muitos elogios aqui, depois vocês vão ver, né? A pergunta que eu tenho para a Natália aqui é da Flávia, da UERJ, uma querida também. Ela quer saber de que forma você vê a questão da natureza e a relação com a modernização brasileira no Correio da Roça, e como você chegou a mencionar, Natália, os valores ultrapassados, ela quer entender um pouquinho por quê, porque ultrapassados. Então, em relação ao Correio da Roça, enquanto eu li, eu particularmente me surpreendi, porque a Júlia traz, assim, um nível de informação técnica, e são muitas informação sobre plantio, sobre fruta, até sobre tipos de galinha, assim, é uma coisa, às vezes, até cansativa, né? E, assim, dá para perceber que ela demonstra um interesse, né, por esse assunto, e eu pude confirmar isso enquanto li as crônicas dela, porque ali a gente vai perceber como ela era bastante ponderada acerca desse assunto, e ela equilibrava muito bem esses elementos, a natureza e o urbano, a cidade. Ela vai demonstrar já lá naquela época a importância do verde no meio urbano, não só por uma questão estética, que ela fala bastante também, mas porque já entendia como isso colaborava para uma cidade mais fresca. E ela tecia queixas e fazia cobranças nesse sentido nas crônicas dela, e no Correio da Roça vai ser mais ou menos esse mesmo tom, esse sentido que ela vai dar para essa questão. Já em relação aos valores ultrapassados, eu digo isso partindo de uma observação contemporânea. Assim, para a época, não. Para a época, não só a visão da Fernanda, né, que vai falar sobre papéis diferentes
do biologicamente determinado para a mulher, mas a obra da Júlia, ela vai construir a personalidade dessas personagens e tudo mais de um modo que a construção do livro, o livro como um todo, é algo muito à frente do tempo dela. Então, naquele momento não era ultrapassado, mas assim, há uma ambiguidade nesse nível, quando a gente vai trabalhar com isso, que eu particularmente atribuo a estratégias da Júlia, mas é algo muito delicado de se abordar, então não é à toa que a crítica hoje em dia é tão dividida em relação a esse feminismo, fala de um feminismo possível, outros vão apontar que não, a Júlia não era feminista e tudo mais. Estava tentando voltar. Obrigada, Natália, excelente resposta. Realmente, lidar com a ambiguidade de Júlia é uma tarefa bem delicada, né? A gente precisa aceitar as multifacetas de Júlia, né? Para que o pessoal entenda, nós estamos estudando a obra de Júlia já há alguns meses, né? A gente tem lido pelo menos uma obra de cada gênero, mas também a Fortuna Crítica. E a gente tem percebido essa divisão na Fortuna Crítica, né? A gente tem, de um lado, sobretudo os pesquisadores de literatura, né? São pesquisadores muito apaixonados pela obra de Júlia e percebem feminismo, percebem essa escritora de vanguarda, mas a gente também leu parte da crítica que aponta o racismo, que aponta que questiona esse feminismo, né? Então, nós estamos lidando com essas ambiguidades na crítica também. Né? Mas estamos em processo, a obra dela é muito extensa, a crítica também, tanto é que estamos pensando numa parte 2 desse evento para convidar mais colegas pesquisadores, né? Para complementar aí a riqueza que é Júlia Lopes de Almeida. Bom, pessoal, sem mais delongas, eu encerro essa primeira parte da primeira mesa e nós vamos fazer um intervalinho, então, de 15 minutos, são 5 horas, 5h15, nós voltaremos, então, com a segunda parte da mesa. Muito obrigada, até logo.